William, estava lendo hoje Ezequiel capítulo 1, versículo, salvo engano, 25, por aí, 23, onde fala do trono de Deus. Serafim, né, aqueles seres viventes, com os rostos ali, discriminados, eles carregam o trono de Deus em cima deles. E em cima deles, não é que tem um firmamento, como se fosse o céu que a gente vê aí, está em cima deles, e lá em cima tem um trono estabelecido. Aleluia. Com um trono, uma cor de safira, e como um homem sentado lá em cima. Amém. No céu. Ele é absoluto, é santo. Então quem somos nós, né? Se não é misericórdia, se não é Jesus ter morrido na cruz de Calvário, se não é nós no caminho estreito, que foi esse caminho que ele deixou, ele não deixou outro caminho, não deixou o caminho largo, deixou o caminho estreito, caminho de sofrimento mesmo, de dificuldade, de matar carne mesmo, né? E eu lembro que a mulher falava assim: a graça não é uma liberação para o pecado, a graça não é barata, a graça não é barata. A moça, Jesus falava para ela, eu acredito nisso plenamente, irmão, porque tudo que se trata de tirar de nós, eu acredito. Tudo que se trata de, como disse João, que eu diminua e que ele cresça, eu acredito nisso. Agora, quando você vê esse evangelho, diz só que você vai ver bem, que você vai ficar por cima, que você vai ficar rico, né? Que você vai ter saúde, que a doença não pode pegar, esse evangelho eu não acredito, não. Mas é um evangelho de renúncia, de agonia, de dor. Aleluia a Deus. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor amado, Deus da glória, que está o Teu servo, Senhor, usa Ele, Pai Santo, nos trazendo a palavra da Tua parte para o nosso coração e nos alimenta, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Por que está vermelho? Senhor Jesus, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amém. Agora é a última palavra. Não, eu queria. Vai sentar. Vendo que o pastor falar sobre a ceia, né, pastor? Acontece muito isso, né? E eu ouvi algo que a pessoa falou que disse assim, na própria ceia, ele ministrou e disse assim: não tem problema se o irmão ficar um mês inteiro sem vir para o culto e depois ele vir na ceia, pelo menos está vindo. Às vezes está errando menos do que aquele que está todo dia no culto. Isso aí eu acredito que deu uma legalidade para quem já não gosta de vir para o culto não vir, né? Só que só na ceia mesmo. E como o Senhor falou, né? A palavra do Senhor diz que seguir a paz com todos e a santidade. Né? Seguir a paz com todos e a santidade. Sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, nós temos que ter santidade diante do Senhor, mas temos que ter a paz com todos, temos que ter comunhão com todos, né, pastor? Porque senão, como o Senhor disse, como a Bíblia diz, a ceia é para quem está em comunhão, né? Às vezes não está em comunhão, às vezes quem está dentro do culto, da igreja, sei, não tem comunhão com os irmãos, imagina quem não está, né, missionário de Maria. Então, o que o Senhor falou aí é verdade, acontece muito disso. Já não vemos pedidos de perdão nas ceias, como estávamos falando aquele dia, né, irmã Débora? O que tinha muito antigamente já não tem hoje. A gente conhece, a gente sabe como que as pessoas estão, e a gente mesmo assim, na hora do culto, na hora da ceia, a gente pensa, que hoje vai, mas não tem. É muito orgulho, sabe? E o orgulho é isso, são as mágoas do coração que vai impedir que muitas pessoas elas acabem entrando no céu. E eu quero falar sobre justamente isso, irmãos. Se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 12, bem, quero compartilhar com a igreja, a partir do versículo 16. Na sequência, eu vou estar lendo aqui um texto de 1 Tessalonicenses, alguns versículos, mas os irmãos abram aqui em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. São as pequenas coisas, irmãos, que vai tirar muitos, que está tirando muitos do caminho. E por isso nós temos que ficar alerta a todo tempo. Nós temos que ficarmos alertas. Graças a Deus que nós estamos aqui. Porque estando aqui a gente ouve a palavra, a gente abre o nosso coração, a gente ora, a gente louva ao Senhor. Coisa que muitas vezes nós não conseguimos fazer em casa, nós não conseguimos fazer.
sabe? Como nós fazemos aqui no culto, nós não conseguimos fazer. Sempre tem algo para tirar o foco. Mas aqui é o momento que nós reservamos para o Senhor, para cultuarmos a Ele. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então eu direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amém? Até esse versículo. Os irmãos podem sentar, enquanto os irmãos sentam, eu vou estar lendo aqui uma passagem que diz assim: Irmãos, isso já é para nós. Aqui Jesus ele contou essa parábola aqui falando de um homem louco. E aqui Jesus, através do apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Tessalônica, que serve para nós hoje: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois serão como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite e nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros fazem, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Amém? Amém, aleluia. Essa passagem aqui já nos mostra. Nosso irmão Elison aqui, ele disse algo aqui que assim que ele disse, eu lembrei do Salmo 90, Salmo de Moisés. O único salmo que Moisés escreveu foi o Salmo 90. E Moisés, quando ele escreve esse salmo de número 90, pastor, o mesmo Moisés que escreveu o livro de Gênesis, sabe? Ele começa falando sobre a grandeza de Deus, sabe? Que tudo foi criado no princípio por Deus, sabe? Ele fala do ser humano, sabe? O ser humano quando foi criado, tudo isso no Salmo 90, sabe? Eu imagino como Moisés ele escreve esse salmo, ele escreve esse salmo convicto do que ele está falando, pastor, porque ele próprio viu a criação, sabe? Ele próprio escreveu o livro de Gênesis e ele vê Deus. Eu não sei como ele vê Deus formando tudo ali. Não sei se Deus mostrou para ele através de uma visão, através de um sonho, mas ele mostra para Moisés, e Moisés ele escreve ali a criação de Deus, a criação do mundo através de Deus, a criação do ser humano, sabe? Então Moisés ele escreve esse salmo numa parte, no verso desse salmo, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios, sabe? Porque se a gente soubesse contar, ele pede para Deus: Senhor, ensina-nos a isso. Porque se nós soubéssemos contar os nossos dias, É verdade. se nós soubéssemos quantos dias ainda, quantos meses, quantas horas, talvez, nós ainda teríamos de vida até o momento que nós encontrarmos a morte, aí nós seríamos um pouco mais diferentes. Meu Deus. Nosso irmão Edson aqui disse algo que se a gente parar para pensar, se todo ser humano parasse para pensar, na verdade, sabe, as coisas seriam diferentes. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, sabe? Nós fazemos planos e planos, sabe? As pessoas aí, tudo bem, nós temos que fazer, precisamos morar em Madeira, nós precisamos comprar casas. Se nós temos esses planos, esses projetos para casa, para os nossos filhos, se nós temos que pensar nos nossos filhos, muitos aí compram casas aí para ficar pagando casas durante 12, 24, 36, 48, 60 meses, 120 meses pagando, 10 anos pagando, sabe, uma casa, não tem problema.
Nós temos que pensar também no futuro dos nossos filhos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar daqui a 2 meses ou se Jesus vai voltar daqui a 50 anos. As probabilidades todas dizem aí que Jesus está próximo, voltando já. Mas as pessoas fazem planos, sabe? Daqui a 5 anos eu quero ter me formado já, sabe? Daqui a 10 anos eu já quero estar na minha casa própria. Então as pessoas elas fazem planos para o amanhã, sabe? Mas elas não pensam no seu agora. O amanhã que elas pensam nos seus projetos realizados, nos seus sonhos realizados, mas elas não pensam no amanhã, de repente, se Cristo voltar e amanhã ela estiver na presença do Senhor. Ela não pensa no hoje. E Moisés ele disse isso: Senhor, nos ensina a contar os nossos anos, de maneira de que nós alcancemos corações sábios. Amém. Porque se nós soubéssemos o dia de amanhã, ou o dia que nós iremos partir, ou o dia que um ser humano, um amigo nosso, um semelhante vai partir, nós seríamos diferentes, nós perdoaríamos mais, sabe? Nós iríamos atrás para abraçar, sabe? Mas não sabemos o dia de amanhã. Por isso aqui Paulo diz aqui para os Tessalônicos, aqui, dessa igreja: vocês estão pensando que eu lhe escreva a respeito de quando essas coisas vão acontecer? Ele está falando da vida de Jesus, Paulo. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor ele virá como um ladrão na calada da noite. Sabe, ele diz assim, ele compara a vida do Senhor com a vida de um ladrão que vem quando todo mundo menos espera. Quando todo mundo já fechou as suas portas, quando todo mundo já trancou seus cadeados, quando todo mundo já deitou para dormir, e todo mundo só pensa ali: estou dentro da minha casa, estou em paz, vou deitar, vou dormir. Sabe, ninguém espera o ladrão. Sabe, ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir, porque se todos soubessem a hora que o ladrão ia vir, todos estariam preparados. Sabe? Verdade, aleluia. Da mesma forma ele fala sobre Jesus. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e está seguro, aí então é que virá a repentina destruição. Jesus falando, sabe, Paulo falando sobre a vinda de Jesus. Aí o pastor disse aqui sobre a época de Noé, que Noé pregava, sabe? E todos diziam: não, tá tudo bem, ele tá louco e a gente que tá certo, sabe? Noé e sua família que estão todos loucos aí, sabe? Perderam seus 120 anos, pastor, construindo 120 anos, mais de 100 anos, né, construindo. A gente olha assim, parece que foi de repente. Mas olha o tanto de tempo que esse povo teve para se arrepender. Mas o povo usou esse tempo simplesmente para falar que Noé estava louco. Tiveram tempo para ouvir, tiveram tempo para se arrepender. E Noé construindo a arca. Talvez eles pensando assim: você está louco? Porque naquela época as pessoas tinham muitos anos, 600, 700, 800, 900 anos, sabe? Eu não lembro qual a idade que Noé morreu aqui. Para não falar besteira, não lembro, sabe? Mas 120 anos para Noé, ele não é nada. Pega meu celular ali. Pega meu celular. Já pensou então? Para 500, 600 anos? O que é 120 anos? Nada, sabe? É como para nós vivemos aí 70, a Bíblia diz 70 a 80 anos, no máximo, se passar disso é cansaço. Então, de 70 para 80 anos, quem vive essa idade, 10 anos aqui que ela passa fazendo algo não é nada, porque ela tem mais 60 ou 70 para viver. Então Noé não perdeu tempo, ele ganhou tempo. Mas aqueles que estavam lá fora, achando que os 100, 120 anos ali, vendo Noé construindo a arca, e eles vivendo melhor, se dando em casamento, sabe? Se eles viveram melhor do que Noé, no futuro, no final, quem se deu bem foi Noé e sua família, sabe? E Paulo disse: a vida do Senhor vai ser de repente, sabe? Vai ser como nos dias de Noé, Jesus disse, sabe? E que as pessoas se davam em casamento, se casavam, planejavam, sabe? Mas não pensavam naquele momento assim, sabe? Paulo diz assim: para nós, irmãos, para vocês, não estão na escuridão, vocês não estão na escuridão, e o dia do Senhor não verá pegados como um ladrão que ataca de surpresa. Ou seja, sabe, quando Paulo ele fala, ele usa, pastor, esse simbolismo do ladrão, ele compara o ladrão com Jesus, sabe? Ele diz assim que para aqueles que estão lá fora, vivendo da maneira que querem, o dia do Senhor virá como um ladrão, e surpresa, porque para eles pensam que está bem da maneira que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, mas quando virem Jesus voltando será de surpresa. Mas para nós não. Para nós que já
nós já guardamos isso, nós estamos na luz, mas não seremos pegos de surpresa, sabe? Pelo contrário, nós até cantamos, nós até dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. Então, nós estamos preparados, sabe? Para quando Jesus voltar, nós estamos: não, Jesus está voltando, Jesus está vindo, sabe? Mas para aquele que não serve ao Senhor, para aquele que está de qualquer maneira, que nem pensa no Senhor, aí nesse dia. E a Bíblia diz aqui justamente que aconteceu na vida, na parábola, né, que Jesus conta, aconteceu dessa maneira na vida desse homem que vivia praticamente nas trevas, como diz aqui, porque esses aí são aqueles que vivem nas trevas, e o dia do Senhor para ele veio como um ladrão, sabe? Rico, bens, tinha uma fazenda grande, um celeiro grande, mas de tão grande que era o seu celeiro, não pôde comportar toda a riqueza que ele tinha. Tanto que quando ele tem, a terra dele produz tanto que ele não tem onde colocar. E o que ele faz? Espera aí, eu vou contratar, olhando aqui para os dias de hoje, sabe? Eu vou contratar aqui uma empresa, sabe? Ela vai demolir tudo que eu tenho aqui, vai demolir, sabe? Esse celeiro que eu tenho está pequeno, vai demolir tudo, vai construir um melhor. E quem tem dinheiro constrói tudo rapidamente, né? Você vê aí uma pessoa constrói, um pobre coitado aí demora 5, 10, 15 anos para construir uma casa, sabe? Uma casa de 5 por 20, vamos dizer, 5 por 15, demora anos para construir, para deixar o gente que sonha. Uma empresa aí rica aí constrói um prédio, sabe? Em menos de 2, 3 anos, e olha lá, estou colocando 2, 3 anos, mas talvez menos. E aí a Bíblia diz assim que Jesus contando, então ele destrói o seu celeiro, constrói um novo celeiro, sabe? Agora que pode colocar em suas colheitas ali mais tranquilo, melhor, pode, sabe, colocar na sua despensa bem melhor ali, porque agora consegue, sabe, reservar tudo certinho, tudo bonitinho ali. E ele fala para ele mesmo assim. E aí quando ele fala para ele mesmo assim, eu me lembro de Davi, sabe? Quando Davi ele disse assim: olha, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Sabe? Davi ele olha para dentro dele mesmo. Isso é um conselho para nós. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nós tentarmos identificar o que tem abatido a nossa alma. E nós falamos para a nossa alma: por que você está assim? Espera em Deus, porque é Deus quem tem a solução para os nossos problemas, sabe? E da mesma forma esse homem ele olha para dentro dele agora, esse homem rico, você sabe, Moedas, e ele fala assim: olha, alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Alma, descansa. Você pode descansar à vontade, alma. Come, bebe, regate, fica tranquila, porque durante muitos anos você tem muitos bens para ficar tranquila, sabe? Então você vê a diferença da alma que descansa em Deus, e você vê a diferença da alma que descansa nos seus bens materiais, naquilo que tem, sabe? E aí a Bíblia diz assim que de repente se ouve uma voz, e a voz vem do alto que diz: louco, essa noite te pedirão a sua alma. O forte desse versículo 20 aqui, sabe o que é? O cenário de Maria, aqui diz assim, ó: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Vírgula. Para quem será? Não diz assim: e o que tens preparado para quem será? Diz assim, ó: e o que tens preparado. Ou seja, você tem preparado. Você preparou algo, vírgula. Mas esse algo que você preparou é para quem? Para Deus não é. Então a Bíblia ensina para mim e para você que tudo aquilo que nós preparamos todos os dias, irmãos, sabe? Tudo aquilo que nós, por exemplo, nós estamos aqui hoje, na noite de hoje, para muitos que olham, lá ontem também estava assim, pastor, sabe? Estava assim ontem também, poucas pessoas, sabe? Mas eu olho com os meus olhos carnais e espirituais. William, não estou falando de mim, estou falando de mim, William. Eu olho, sabe?
Ontem eu passei assim, a gente passa uma visão assim, na igreja, dá aquele olhar, sabe, pastor, assim de 360 graus, que a gente olha assim, e a gente fala, sabe? E eu olho, sabe, para essa igreja aqui, e eu vejo assim, o esforço de cada irmão, Aleluia. que tem preparado algo, sabe? Louvado seja o E a gente sabe também que está preparando, porque a gente passa o olhar assim, a gente, principalmente nós que estamos aqui no altar, né, pastor? A gente olha assim, sabe? A gente vê no olhar de cada pessoa, a gente vê no falar de cada pessoa, a gente vê na atitude de cada pessoa, para quem quer estar preparando cada algo, sabe? A entrega que tem, sabe? E ontem ela estava da mesma forma, a igreja vazia, sabe? E a gente olha no olhar de cada pessoa, a gente vê o olhar de cada um, o que tem preparado para quem tem sido preparado. Às vezes algumas pessoas, Rafael, como esse homem aqui, ele preparava algo para ele. Ele tinha preparado para ele, para a alma dele, sabe? Nós preparamos, mas não é para nós. Tudo que nós temos feito aqui é de coração, é de amor para o Senhor. E nós vemos em lugares aí pessoas preparando para o seu próprio ego, sabe? Eu estou preparando para mim mostrar. Estou preparando para mim aparecer. Mas eu não tenho preparado nada para o Senhor. Esse homem estava dessa mesma forma, estava preparando para ele, para se sentir bem, sabe? Para se sentir cheio, para se sentir descansado e acomodado, mas nele mesmo, não é em Cristo. Então a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, olha, nessa noite te pediram a sua alma, e o que tem se preparado, para quem será? O que eu e você nós temos preparado? Como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida quando nós viemos para o culto? Como que nós viemos para o culto? Para que nós viemos para o culto? Sabe? O que nós pensamos? Como nós agimos quando nós estamos no culto? Porque nós olhamos cada um, sabe, de uma forma. Mas em nós, dentro de nós, como que nós estamos agindo diante do Senhor? A Bíblia fala assim que a vida do Senhor ela será repentina, sabe? Quando as pessoas aí fora menos esperarem, Jesus vai voltar, Jesus vai levar aqueles que já estiverem preparados para morar com Ele. Mas e nós que seremos levados então? Como que nós temos preparado o nosso culto, sabe, interior para o Senhor? Aquele culto assim que não se resume a um culto de 2 horas dentro de um salão, mas o nosso culto diário ao Senhor, sabe? O nosso culto após o culto. Como tem sido o nosso culto ao Senhor? O nosso culto, como o pastor disse aqui no último culto, o nosso culto quando a igreja fecha as portas, sabe? Como que tem sido o nosso preparo? Porque nós não podemos ficar limitados a um culto dentro de um salão, sabe? Mas fora daqui, como que nós temos nos preparado antes de vir para o culto? O nosso dia, as nossas horas antes de vir, como que nós temos nos preparado, irmãos? Sabe? Nós precisamos ficar em todo o tempo alertas, vigilantes, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o próximo minuto nós não sabemos. A missionária foi a missionária de Maia, né, que postou aquela foto daquele pastor, né? Do pastor de manhã, não foi só que postou? Não, foi o pastor Regis. Foi o pastor Regis. Eu já vi aquele pastor, não sei se foi em algum banner, em algum lugar, não sei, aquele pastor, sabe? Não sei onde foi, sabe? Mas a morte ela vem. Jesus Cristo ele volta para cada um, no secreto. Ontem mesmo Jesus voltou para esse rapaz, esse pastor, foi hoje, de madrugada, não sei. Jesus ele vai voltar hoje para muitos outros no secreto, sabe? E quando Jesus voltar e ele pedir a sua alma e a minha alma, como que nós estaremos, sabe? Porque já não tem mais conversa, Mandela, não tem mais conversa, sabe? Já não tem mais o que a gente falar, mais o que as pessoas inventaram, não tem mais conversa, sabe? É sim ou não, é servir ao Senhor ou não servir. Palavra aí, todo mundo tem ouvido a todo tempo, todo instante. Você não precisa ser amigo de nenhum crente, você não precisa ser crente para você abrir ali o seu Instagram, seu TikTok, seu Facebook, sabe, o que você quiser ali, e você vai estar passando ali os seus feeds de notícia, sempre vai aparecer um crente ali falando. Você não precisa nem ser amigo de crente, não precisa nem ter crente no seu perfil ali. Você vai ver algum crente falando de Deus, você vai ver alguém falando, alguma empresa falando que vende Bíblias. Não tem como falar que não conheceu Jesus, não ouviu falar de Jesus, sabe? Tem um pastor aí que se chama Mateus, se eu não me engano, Mateus Santos, sabe? Que ele elabora lá em Minas Gerais algumas pessoas na rua, e ele pergunta: quem é Jesus para você? Você Mandela já viu, sabe? E as pessoas começam a falar: Jesus para mim é tudo, Jesus me salvou, Jesus salvou minha vida. Aí para outros ele pergunta: você crê? Não creio em Jesus. Não creio, eu sou da religião tal.
Jesus está sendo pregado a todo tempo. Creia quem quer. Sabe, a Bíblia fala assim que aquele que está de pé serve para nós. Cuidado para que a gente não caia. Sabe? Temos que ter cuidado para a gente não cair. Mas aquele que está de pé, pastor, que está limpo, que se limpe mais cada dia. Aquele que está em santificação, que se santifique cada dia mais. Porque aquele que está sujo, cada dia mais está se sujando. Mas nós precisamos estar alerta todo o tempo. Porque nós não sabemos o momento que Jesus irá voltar. Hoje eu tive um sonho meio doido, sabe? Nem sabe que sonho que a gente olha assim, não tem nada a ver esse sonho. Sabe? Mas o sonho estava fugindo. O sonho fugia. E estava tendo um ataque, sabe? Os aviões de caça, sabe? Contra uns objetos voadores não identificados que chama de OVNI, né? Sabe? Um sonho meio doido assim, uma missionária de maré. Mas se a gente for olhar bem, o que as pessoas estão falando aí, pastor, estão batendo muito nessa tecla aí de OVNIs, de extraterrestres, estão batendo muito nessa tecla. Ultimamente estão batendo muito. Porque quando aconteceu o arrebatamento, a primeira coisa que eles vão dizer é isso. Esse povo que sumiu, eles foram abduzidos. Vão falar de tudo, vão falar que foram abduzidos, mas não vão falar que foram arrebatados. E nós sabemos que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. E quando arrebatar a sua igreja, ai daqueles que ficarem. Porque a Bíblia diz, e onde nós lemos aqui, que na vinda do Senhor haverá dor, sabe? Haverá choro, sabe? Muitos, vai ser como dores de parto, sabe? Vai acontecer. E as dores de parto doem. Somente porque a mulher sabe. Aleluia, Deus. Vai doer bastante. E vai acontecer. E quando isso acontecer, olha aquele que estiver aqui. Para nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que quando Jesus voltar, nós vamos estar e arrebatar a sua igreja. E quando o anticristo começar a reinar, que aquela falsa paz de mostrar para todos assim que está tudo bem aparentemente. E muitos vão crer, muitos que vão ficar vão crer que está tudo bem. Que foi até melhor os crentes sumirem, pastor. Graças a Deus que os crentes sumiram. Porque eu estava vendo aí até estou finalizando já. Uma mulher, uma esquerdista, ela falando assim que, chamando as igrejas de máfia, sabe? Essas máfias, sabe? Que chamando a igreja, sabe? Que existe pelas periferias, enfim. Para eles vão dar graças a Deus quando a igreja subir. E nós também daremos graças a Deus que Jesus Cristo vai ter. Mas para isso nós precisamos estar alerta. Todo o tempo, o tempo todo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus essa oportunidade. E que Deus continue abençoando a igreja, ficando firme cada dia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim, irmãos, falando sobre extraterrestre, eu lembro do hino lá antigamente, o pessoal já tinha esse pensamento, né? O Cícero Nogueira, não sei se você conhece o Cícero Nogueira, a Giovana sabe quem é. Acho que tem mais de 30 anos esse outro cara. Ele já cantava louvor assim, né? Jesus vem de novo. E muitos vão dizer que ele disse que voador. E a gente não imaginava que a gente não vê esse tempo. Que os camaradas estão colocando isso pela abaixo do povo, já preparando a mentalidade das pessoas para quando Jesus voltar. Não, então foi sempre, foi disco voador, foi extraterrestre. É assim, nós somos fracos, né? Primeiro desse tipo fraco que eu sou forte. Quer dizer que nossa fortaleza está em Deus. Amém, aleluia. Devemos procurar nele, que nos sustente nas suas mãos, porque nós mesmos não temos capacidade de segurar o nome de Deus. Mas Deus, ele pode nos segurar, né? Tem um profeta, não lembro qual é agora. Ele diz assim: converte-nos e serei corrigível. Eu não lembro se foi em Jeremias, não lembro se foi. Mas é assim, irmão, pede a Deus que Ele te converta, sabe? Eu estou pedindo, Senhor, me converta, Senhor. Me converta, porque de nós para Deus não tem como a gente fazer algo para chamar a atenção de Deus, né? Mas que Deus olhe para nós com mais misericórdia e nos sustente na sua mão, para que a gente receba no seu braço das nações celestiais, para que de modo nenhum fiquemos aqui neste mundo, no arrebatamento, ou daqui a pouco viemos a morrer, partir para a eternidade e não se salva. Misericórdia, né? Jeremias, né? Converte e se convertir. Então, que a gente peça a Deus
Eu lembro que, desculpe, já estou encerrar, ainda nesse, que ele manda lá no testemunho, Jesus fala assim, ele dizendo que muito estava enganando-se, achando que era e que não é, e ele interessante é que falou o que é que ele tem que fazer, né? Isso é que é bom, né? É orar mais, é ler mais a Bíblia, né? É como a gente estava ouvindo a pregação hoje lá em casa, eu cheguei de matar o vinho, que o rapaz estava dizendo, temos que esperar Jesus, a volta de Jesus, temos que amar a vida de Jesus. Não é só esperar, é amar a vida de Jesus. E quem ama quer estar perto, quem ama quer estar junto, quem ama prioriza, não é assim? Quem ama prioriza, a gente não prioriza o nosso amor? Então priorize a vida de Jesus, priorize o culto, priorize estar perto, né? E eu lembro que até lá nesse tipo de testemunho, a irmã fala assim, se o emprego está te atrapalhando, larga o emprego. Porque é isso mesmo, a prioridade de Jesus, a prioridade é o reino dos céus, que é eterno. Isso aqui é 80 anos no máximo, dos nossos dias. Isso aqui é 80 anos no máximo, mas é uma eternidade. Então, assim, quero que glorifique que você tenha. Amém? Vamos nos colocar de pé. Domingo, irmão. Oi? Só para falar, Noé, até o dilúvio ele tinha 600 anos. 600. E depois do dilúvio ele ficou mais 350 anos. Tudo isso? Foi, ele ficou um total de 900 e... Isso aqui chega em 15 e pouco, mas amém. Obrigado pela observação. Aleluia. Domingo, irmão, chega cedo, vamos fazer algo do Senhor, no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, passar um tempo para oração, tá entendendo? Porque é pouco, né? Eu lembro que a irmã falou assim, ora até rasgar o céu. Ora até, porque se você pede, recebe. Não é porque a irmã falou, é porque a Bíblia diz. Jesus falou, pedi. Isso supõe o quê? Insistir na oração. E aí você vai ser ouvido. Bater e se vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Obrigado por esses teus filhos que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem sustentado na tua presença. Os teus filhos, Senhor amado, que mesmo com pouca força, ó Pai Santo, mas tem permanecido fiel, ó Deus eterno. A tua palavra diz que os teus olhos procurarão os fiéis da terra, para que aqueles, meu Senhor, aleluia, que andem no reto caminho, este é que vai te servir. Ó Deus, nos ajude a andar no reto caminho, aleluia, neste caminho o qual foi preparado para nós, aleluia, cujo nome é Jesus Cristo, caminho, Senhor, apertado, aleluia, em cuja porta é estreita. Ó Senhor, meu Deus eterno, nos reveste nesta noite, ó Pai Santo, e nos ajuda, Senhor, não somente a esperar a tua vinda, mas amar a tua vinda, amar a tua volta, aleluia, glória. Ó Senhor amado, abraça-nos, meu Senhor, nos converta assim, e seremos convertidos, ó Pai. Senhor amado, não estamos aqui a brincar, não estamos aqui, meu Senhor, aleluia, com vanglória, não estamos aqui por fama ou por dinheiro, ó Deus eterno, mas nós queremos, Senhor amado, ser alcançado pela tua misericórdia e pela tua mão. Aleluia, leva o teu povo em paz, nos dá a noite abençoada, Senhor, e um sono reparador. E se porventura, Senhor amado, o Senhor voltar nesta madrugada, se porventura, Senhor, tu te chamar também, ó Deus da glória, que tu te receba nos teus braços nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo, seja conosco, hoje para sempre. Toda igreja diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E até domingo. Em nome de